Irmãos, na noite de hoje, Deus vai nos levar a meditarmos porque o rei e o sacerdote devem andar juntos. Amém? A palavra do Senhor no livro de Apocalipse, capítulo de número 1, verso de número 6, vai nos dizer: E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Glórias a Deus. A palavra de Deus nos mostra, igreja, que sempre que o rei e os sacerdotes andam alinhados no mesmo propósito de levar os olhos de todos a ver o Filho e crer nele, o reino prospera. E a palavra de Deus também vai nos dizer que, segundo Pedro, capítulo 1, versos de número 20, sabemos primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. E Romanos 15:4 vai nos dizer: porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Amém? Glórias a Deus. No texto de hoje será extraído coisas boas que devem ser aplicadas em nossas vidas e coisas ruins que devem ser evitadas. A Bíblia, o Espírito Santo de Deus, nos levou para novamente examinarmos a vida de um rei de Judá. E se o Senhor Jesus nos veio para nos constituir reis e sacerdotes, devemos aprender com esses reis dos passados. Porque, como fora dito por intermédio do nosso irmão Pedro, nenhuma profecia há na Escritura de particular interpretação. Não há nada que ficou só para lá, para o passado, mas tudo é aplicado hoje. E assim o nosso irmão Paulo conclui também na Epístola aos Romanos, que tudo que antes foi escrito para nosso ensino foi escrito. A Bíblia não é um livro de história, mas é a palavra viva de Deus. Amém? Glórias a Deus. Então vamos ao texto. 2 Crônicas, capítulo de número 24, versos de número 1 e 2. Tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Zíbia de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. Glórias a Deus. O interessante é destacarmos nessa noite que a Bíblia não diz que Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias da sua vida. Não. A Bíblia é enfática em dizer que Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. Quando o sacerdote era vivo, o rei obedecia a Deus. Novamente, quando o rei e o sacerdote estão alinhados, o reino prospera. E Deus nos chama para sermos reis e sacerdotes. Ora, Deus nos coloca na posição de reis. Sentado nessa noite, os irmãos estão na posição de reis, recebendo. De pé, estamos na posição de sacerdotes, ministrando e profetizando, tanto na casa do Senhor como fora. Amém? Então, quem foi Joás? Como a sua vida fala hoje com a igreja? Irmãos, para entendermos todo esse contexto e podermos aplicar, vamos entender o contexto de Joás e por que uma criança de 7 anos fora colocado como rei. Houve em Judá, não Israel. Aqui já estamos falando do reino dividido. Houve em Judá uma mulher maligna, filha de uma mulher maligna. Mulher essa que fez o reino de Judá errar, assim como a sua mãe fez com Israel. Apesar do nome dessa mulher significar o Senhor é exaltado, na verdade ela exaltava e adorava a Baal. Estamos falando de Atalia, filha de Jezabel. Amém? Olha o que a palavra de Deus diz em 2 Reis, capítulo 11, versos de número 1 e 3. Quando Atalia, mãe de Acasias, viu que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Quando Atalia, mãe de Acasias, viu que seu filho era morto, saiu à matança dos seus netos. Mas Jeozebá, filha do rei Jorão, a irmã de Acasias, raptou Joás, filho de Acasias, do meio dos filhos do rei,
que seria morto, e o pôs juntamente com sua babá numa câmara interior, e assim o esconderam de Atalia, e ele não foi morto. Joás esteve com ela. Com quem? Com a sua ama, com a sua babá, escondido na casa do Senhor durante 6 anos, e Atalia reinava no país. Então essa mulher ímpia, essa mulher má, ao ver que seu filho era morto, e isso o castigo do Senhor, porque andou pelos caminhos maus, seguindo o conselho da sua mãe, ela viu ali uma oportunidade de governar, porque quem governava Israel, de fato e de verdade, era Jezabel. Sabemos que Jezabel era quem mandava, e Acabe aceitava os desmandos de sua mulher, e ela quis fazer o mesmo. Ela poderia governar através de seu filho, porque o seu filho Acasias se sujeitava aos conselhos de sua mãe. Mas uma vez que o filho fora morto, ela saiu na matança dos seus netos, para que ela pudesse governar. A maldade imperava em Judá, assim como imperava em Israel. O mundo jaz no maligno. Enquanto isso, a criança, o pequeno, estava escondido na casa do Senhor. Amém? Primeiro, Joás ficou escondido na casa do Senhor. Se somos reis, se somos sacerdotes, o lugar em que devemos nos esconder é na casa do Senhor. A palavra de Deus nos garante isso. Salmos de número 91, verso de número 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A maldade, a perversidade, a impiedade de Atalia não poderia alcançar o menino enquanto ele estivesse escondido no esconderijo do Altíssimo. Glórias a Deus. Assim é com a nossa vida. A maldade e a impiedade do mundo não nos alcança quando o esconderijo do Altíssimo for o nosso refúgio. Salmos de número 46, versos de número 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Aleluia. O melhor lugar de se estar é na casa de Deus, é prostrados aos pés do nosso Senhor. Por isso eu não vou entender quando eu mesmo desperdicei essa oportunidade para correr atrás de concupiscência. E nós também não podemos entender e nem aceitar quando a nossa carne tentar nos levar, nos impedir de irmos para a casa de Deus. Saiba, é a impiedade dela falando, mas ela tem que subir na cruz. Amém, igreja? Quando a maldade e a perversidade reinava, o menino estava escondido na casa do Senhor. Salmos de número 71, verso de número 5. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus. Tu és a minha confiança desde a minha mocidade. O Senhor é a nossa confiança e a nossa esperança, igreja. Glórias a Deus. Então estamos galgando níveis espirituais, estamos crescendo em graça e em conhecimento. E nesse tempo vale mais um dia na casa do Senhor do que 1000 em lugares outros. Glórias a Deus. Enquanto havia morte para a descendência real, do lado de fora havia vida, enquanto o menino estava escondido. Salmos de número 71, verso 3 e 4. Sê tu a minha habitação forte. Essa é a nossa oração. Sê tu, ó Deus, a nossa habitação forte, a qual possa recorrer continuamente. E Deus é a habitação para aqueles que o amam verdadeiramente, de fato, de verdade. Ele é o nosso refúgio, a qual podemos recorrer continuamente. E a palavra continua: deste um mandamento que me salva, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Então, há salvação no mandamento do Senhor. A Bíblia é clara e enfática em dizer: Deus, deste um mandamento que me salva. Conselhos e sabedoria do mundo mata. Astúcia e estultícia do mundo mata. Esperteza do mundo mata. Mandamento de Deus salva e dá vida. Glórias a Deus.
E no verso de número 4 continua: livra-me, meu Deus, das mãos do ímpio, das mãos do homem injusto e cruel. E devemos entender que, embora haja ímpios, homens injustos e cruéis, fora o primeiro ímpio que deve morrer, a primeira mão injusta e cruel que deve cessar com a sua injustiça é a nossa mesma. Se não entendermos isso, de aplicar a palavra de Deus primeiramente na nossa vida, examinando o homem a si mesmo, para que depois possamos aplicar no exterior, estamos nos enganando. A palavra de Deus fala primeiramente a nós. O primeiro olho que lê é o nosso. Quando falamos, o primeiro ouvido que ouve é o nosso. Então, se o mandamento de Deus salva, que Deus possa dar entendimento para que o homem ímpio, injusto e cruel venha morrer, e assim a nova criatura, nascida pelo Espírito, venha surgir em nós. Amém? Glórias a Deus. Quando guardamos em nossos corações que o mandamento do Senhor salva e o obedecermos, teremos sempre em Deus habitação forte e socorro contínuo. Então, novamente, sentados estamos na posição de reis, de pé estamos na posição de sacerdotes, aprendendo estamos na posição de reis, ensinando estamos na posição de sacerdotes. E Deus nos chama para sermos reis e sacerdotes. Não é reis ou sacerdotes, mas é reis e sacerdotes. E vamos lá, como Joás andou e fez o que era reto diante de Deus? Vamos ver algumas das obras do rei Joás e analisarmos nós mesmos se estamos imitando as boas obras que esse rei fez. Quando o menino cresce na casa do Senhor, sendo instruído pelo sacerdote fiel, a consequência é amor pela casa de Deus. Segunda Crônicas, capítulo 24, verso de número 4, a palavra de Deus nos diz: depois disto, resolveu Joás restaurar a casa do Senhor. Já não havia mais culto. Havia cessado o culto quando aquela rainha perversa dominava o culto ao Senhor, porque o culto a Baal havia em Jerusalém. E devemos examinar a nossa vida. O culto ao Deus vivo cessou? Ou será que estamos obedecendo e servindo a Mamon, a Deus dos nossos ventres, ou a Deus segundo a nossa imaginação? Estamos servindo e adorando ao Deus da Bíblia de fato e de verdade, ou um Deus que imaginamos e concebemos segundo a nossa estultícia? Esse é o primeiro fato. E aí devemos examinar a casa do Senhor. E a primeira casa que devemos procurar incessantemente restaurar somos nós mesmos. Antes de mais nada, nós mesmos. Porque a palavra de Deus diz em 1 Coríntios, capítulo de número 3, versos de número 16 e 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Glórias a Deus. Somos templo de Deus, igreja. E devemos tomar cuidado para não destruir esse templo, mas cuidar, preservar, zelar, cuidar. E se houver algo que não está de acordo com a palavra de Deus, restaurar a santidade. Glórias a Deus. Eis aí uma palavra poderosa a nosso respeito. Somos templos de Deus, habitação do Espírito Santo. Isso é poderoso demais. Não há absolutamente nada, igreja, absolutamente nada nessa terra de viventes que se equipara a tamanha honra que o Senhor nos concedeu. Novamente, nós somos templos de Deus, habitação do Espírito Santo de Deus. Cuidado com o nosso corpo, zelo, cuidado. Glórias a Deus.
Por isso que em 1 João, capítulo 5, verso de número 19, a palavra de Deus vai dizer: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Há, porém, uma advertência: o templo de Deus que somos nós é santo. Se nós somos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno, então não deve haver nada do mundo em nós. Nada de moda segundo os ditames do mundo. Nada de vaidade segundo os ditames do mundo. Nada de mentira segundo os ditames do mundo. O que Deus fez é perfeito, com suas nuances, com suas peculiaridades, mas o que Deus fez é perfeito. Glórias a Deus. Isso é uma honra tremenda que o mundo não pode nos tirar, mas que também o inimigo das nossas almas tentará por todos os meios profanar. Devamos ter cuidado. A palavra de Deus diz: santidade é sempre segundo Deus e nunca segundo o homem. No quesito santidade, a primeira e a última palavra vem sempre de Deus e não da sabedoria humana, que é terrena, animal e diabólica. E porque fora necessário restaurar o templo, o inimigo das nossas almas sempre vai tentar realizar conosco as mesmas obras que Atalia e seus filhos realizaram com o templo do Senhor. Segunda Crônicas, capítulo 24, a palavra de Deus nos diz: porque a perversa Atalia e os seus filhos tinham arruinado a casa de Deus e usaram todas as coisas sagradas da casa do Senhor no culto aos Balaíns. A perversa Atalia e seus filhos tinham arruinado a casa de Deus. É isso que Satanás vai tentar fazer com as nossas vidas. Pouco a pouco ele começará a tirar aquilo que é de Deus e falar: não tem um problema, um pouquinho disso, não tem problema, um pouquinho daquilo, não tem problema se parecer um pouco com Jezabel. Vá, pinta os olhos, se enfeita todo, coloca suas joias, coloque o rosto sobre a janela, mas lá vem Jeú, de lá vem Jeú, e ele mandará. E aquela que se portar como Jezabel, aqueles que se portarem como Jezabel, porque isso é para homem e para mulher, porque todos são templos do Senhor, esse será jogado de alto a baixo. É assim que o diabo, o inimigo das nossas almas, age. Vai sempre falar que não tem problema, e pouco a pouco vai colocando heresias e nos levar a destruir o templo, a casa do Senhor, a casa de Deus, e tirar as coisas sagradas dos nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa boca, a nossa mente, o nosso coração, para adorar e servir a Balaíns. A apostasia, ela nunca vem total, mas pouco a pouco é que o inimigo das nossas almas quer, tenta e muitas das vezes, infelizmente, consegue destruir muitas casas de Deus. Amém, igreja? Quando nos associamos com aqueles que não temem a Deus, pouco a pouco também estamos arruinando a casa de Deus. Não foi em vão que o Espírito Santo de Deus levou o nosso irmão, o apóstolo Paulo, a exortar a igreja de Coríntios, e hoje, nessa noite, a nos exortar em 2 Coríntios, capítulo de número 6, versos de número 14 e 16. Olha o que a palavra de Deus diz: não vos prendais em um jugo desigual com os infiéis. Por quê? Que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Oh, palavra poderosa! Somos o povo de Deus, igreja. Não somos do mundo. O mundo jaz do maligno e segue o curso que quiser, mas nós somos o povo de Deus. E portanto devemos nos portar
e nos apresentar como tais. Quando usamos nosso precioso tempo, não para servir ao nosso Senhor, e sim para satisfazer as nossas concupiscências, estamos usando coisas sagradas também do Senhor para servir a Balaíns em todo o tempo. Quer comais, quer bebais, façai tudo para a honra e glória do Senhor. Olha o que a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 5, versos de número 15 ao 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Desperdiçamos muito tempo já com o mundo. O tempo que Satanás teve para usar-nos como queria acabou. Hoje fomos resgatados pelo sangue do Cordeiro, comprado por um alto e bom preço. Glórias a Deus. Já foi o tempo de andarmos como os necios, como templo do Espírito Santo. E esse Espírito maravilhoso que nos conduz em todas as coisas, devemos ser sábios. Glórias a Deus. Amém, irmãos? Joás nasceu na casa do pecado. Ele nasceu fruto de Acasias, um homem que seguiu o conselho de sua mãe, que era perversa. Sem esperança, fora condenado à morte. Quantas semelhanças temos com Joás, igreja? Nascidos no pecado e sentenciados à morte. Quem aqui não? Quem aqui não? A palavra de Deus diz em Salmo 51, verso de número 5: Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Como a palavra de Deus diz, a alma que pecar morrerá. Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Como Joás, nós também outrora estávamos condenados à morte. Outrora éramos servos e escravos do pecado. Outrora também não havia esperança para nós, mas fomos alcançados pela graça, remidos pelo sangue, e o dom gratuito de Deus, a vida eterna, nos alcançou. Para o mundo, igreja, Joás estava morto, mas não para Deus. Thalia pensava que tinha matado tudo. Enquanto isso, o menino guardado crescia em graça e em estatura dentro da casa do Senhor. Assim devemos ser nós. Colossenses capítulo 3, verso de número 3, a palavra de Deus nos diz: porque já estáis mortos para o mundo, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Já estamos mortos. Cristãos verdadeiros já está morto, e a nossa vida verdadeira está escondida em Cristo, e dele ninguém toma. Nem a Thalia, nem o próprio Satanás pode tomar. Onde está, ó morte, os teus aguilhões? Glórias a Deus. Joás cuidou das coisas de Deus. O reino prospera enquanto o rei e sacerdote vivem juntos. Mas eis que, 2 Reis, capítulo 12, verso de número 2, Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Ao sacerdote de Deus dirigindo a sua vida, igreja, temos o nosso sumo sacerdote, que é Cristo. Ele está vivo em nossas vidas. É Ele quem nos dirige. Se de fato e de verdade é, então faremos o que é reto diante de Deus, aos olhos do Senhor. A palavra de Deus diz, Hebreus capítulo 4, verso de número 14: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firme a nossa confissão. Retenhamos firmes a nossa confissão. Temos um sacerdote, que é Jesus. Embora em muitos momentos ele delega aos homens fiéis alguma autoridade, mas o nosso sacerdote é Jesus. E se aquele que representa Jesus aqui estiver falando da palavra, devemos ser como a igreja de Bereia, nobres, ávidos ouvintes, mas em casa, examinando a Escritura para ver se assim é de fato e de verdade. Se amanhã o Espírito de Deus sopra o seu vento e nos leva para outros lugares, aonde quer que nós venhamos a comungar,
Devemos ser nobres bereanos, ávidos ouvintes da palavra de Deus, ávidos ouvintes sim, mas sempre examinando na palavra, nas escrituras, para ver se assim é de fato e de verdade. E se assim agirmos em nossa vida, Jesus, nosso sumo sacerdote, sempre estará vivo, nos dirigindo. Amém? Glórias a Deus. Mas firmeza esta que Joás não teve. E muitos ainda hoje, assim como foram aqueles que, depois de uma palavra dura da parte do nosso Senhor Jesus, viraram as costas e apostataram, muitos ainda hoje nessa terra de viventes também não têm. 2 Crônicas, capítulo de número 24, verso de número 17. Porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei, e o rei os ouviu. Cuidado, igreja. Cuidado para não darmos ouvidos a homens que se curvam aos nossos desejos, a palavras lisonjeiras que satisfazem os comichões dos nossos ouvidos. Cuidado com os principais de Judá que se sujeitam às nossas vontades. Cuidado. Eis que Joiada morreu, sacerdote morreu, Jesus morre, para-se de se dar voz à palavra de Deus e começa a se dar voz a homens que buscam agradar, satisfazer os comichões, palavras dissuasivas que não traz vida. Cuidado, igreja, cuidado com esses homens que se curvam aos nossos desejos, aos desejos das concupiscências da carne. Exemplos, palavras que esses homens que se curvam falam. Para o exterior, Deus não liga. Pode viver na sua vaidade, se embelezar como queira, pois o que Deus quer mesmo é o seu coração. Quantos não pregam isso? Quantos principais aí nessa terra de viventes falam-se serem príncipes em Judá, mas não são verdadeiros sacerdotes. Querem estar na posição de reis, mas não é um sacerdócio real. Falam palavras lisonjeiras desse tipo. Para prosperar, é necessário fazer um joguinho de toma lá da cá com Deus. Eu estipulo um valor, um tanto alto para que seja um sacrifício de verdade, e assim Deus fica em dívida com você. Quantos primeiro não entregam, não satisfazem a concupiscência, depois vem com palavras dessa? E muitos, querendo a prosperidade, servindo de verdade a Mamon, acredita que existe esse jogo de toma lá da cá. Eu entrego e Deus me deve, depois Deus me paga com juros e correção monetária. Quantos príncipes de Judá vêm e falam: não precisa mais tanta oração ou tanta leitura da palavra de Deus. É tempo da graça. O tempo da lei já se foi. E tudo o que precisa fazer, Jesus já fez por nós. E Ele já levou a nossa cruz. Ensinos como esse está cheio aí no mundo. Devemos tomar cuidado nas redes sociais, naquilo que colocamos aos nossos ouvidos, porque príncipes de Judá que se curvam aos nossos desejos e falam blasfêmias como essas, está cheio aí fora. E devemos tomar cuidado para não darmos ouvido e não replicarmos essas blasfêmias, porque a palavra de Deus rechaça um a um desses ensinos. Êxodo 33:5. Então o Senhor disse a Moisés: dize aos israelitas: vós sois um povo de cabeça dura. Se eu viesse um só instante no meio de vós, eu vos aniquilaria. Arrancai, pois, todos os vossos enfeites, e verei o que posso fazer por vós. Deus nos manda tirar o enfeite para não nos destruir. 2 Coríntios, capítulo de número 9, verso de número 7. Dê segundo propôs no seu coração, não por tristeza ou necessidade. Deus ama o que dá com alegria. E quantos estão constrangendo, dá que Deus devolverá.
Cuidado com essas teologias. É perigoso demais, igreja. Parece que não, mas um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Lucas capítulo 9, verso de número 23. E dizia a todos, quem dizia? O nosso Senhor Jesus: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Devemos tomar a nossa cruz. Jesus morreu para nos justificar. Devemos fazer a nossa parte e nos santificar. E qual a consequência de darmos ouvidos àqueles que querem satisfazer os comichões dos nossos ouvidos? 2 Crônicas, capítulo de número 24, versos de número 18 ao 19. E deixaram a casa do Senhor Deus de seus pais e serviram as imagens do bosque, a Azera e aos ídolos. Então, por causa dessa culpa, veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Porém, enviou profetas entre eles, para os reconduzir ao Senhor, os quais protestaram contra eles. Mas olha o final: mas eles não deram ouvidos. Isso aconteceu com Joás, mas pode muito bem acontecer conosco. Por isso, vigiai e orai, para não cair em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E depois que apostata, depois que se afasta, depois que vira as costas, Deus manda seus profetas. Deus trabalha para tentar reconduzir o povo na direção certa. Mas aí, o nosso Deus, que já passou a ser o nosso próprio ventre, as nossas paixões e concupiscências que já nos dominam por completo, não nos permite dar ouvido. Por isso, o sacerdote tem que estar vivo em nossas vidas. Uma vez apostatado da fé, Satanás fará de tudo, igreja, para que nunca reconheçamos o erro. Olha o que a palavra de Deus diz em 1 Timóteo capítulo 4, versos 1 e 2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Uma vez apostatado, para voltar é difícil, e não podemos desperdiçar o nosso tempo, um segundo sequer, seguindo ensinos de demônios, falas hipócritas de homens que mentem e cauterizam a mente, aquele que quer cegar o nosso entendimento. Amém, igreja? Então Joás recebe a repreensão derradeira. 2 Crônicas 24:20. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo e lhes disse: assim diz Deus, por que transgride os mandamentos do Senhor? Portanto, não prosperareis, porque deixastes ao Senhor, também Ele vos deixará. Amém, igreja? Então, sempre há esperança enquanto houver vida. Que se tem algum caminho, algum ensino, se não hoje, se mais para frente, não sei, antes de Jesus voltar, algum príncipe de Judá se apresentar diante de nós, se curvar diante de nós e querer que o ouçamos, não. Temos um sacerdote que nos dirige e nos orienta. Amém? E assim a igreja de Deus prospera, porque Deus ama a prosperidade dos seus servos. Não há prosperidade longe do Senhor, igreja. Aprendamos como Joás, absorvamos as coisas boas e recharçamos as ruins.
O rei não pode viver longe do sacerdote. Somos servos de Cristo, seja como rei, seja como sacerdote. E se assim procedermos, o galardão é certo. Amém? Por isso, Colossenses capítulo de número 3, versos 23 e 24, a palavra de Deus nos diz: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, serves, seja como rei, seja como sacerdote. Amém?